Ah, sabe aquelas questões de teoria dos conjuntos que aparecem em concursos e parecem um verdadeiro quebra-cabeça? Pois é. Hoje a gente vai pegar uma delas e desmontar, peça por peça, com bastante calma. O objetivo é transformar essa complicação toda em algo bem mais claro. Vamos lá? Certo, o nosso desafio é esse aqui. Olhando assim de primeira, pode até assustar um pouco. Tem conjunto universo, complementar, interseção. Mas o segredo aqui não é entrar em pânico, é organizar o pensamento. O primeiro passo é traduzir cada uma dessas regras para um bom e velho português. Então, antes de fazer qualquer conta, a gente vai agir como detetives. Precisamos entender o que cada pista, cada termo matemático realmente significa. A ideia é transformar essa linguagem toda em regras simples e diretas. É assim que a gente monta um bom plano de ataque. Tudo começa por aqui, pelo nosso conjunto universo, U. É ele que define as regras do jogo. Basicamente, a gente só pode trabalhar com números que sigam duas condições. Tem que ser inteiros, maiores que 100, e a soma dos seus algarismos tem que dar exatamente 3. Por exemplo, 102 funciona, porque 1 mais 0 mais 2 dá 3. O 210 também. Agora o 121 não, porque a soma dá 4. Essa é a nossa base. Agora uma parte que costuma gerar um pouco de confusão, o tal do complementar de A. Pensa assim, o conjunto A são os números com mais de 5 algarismos. Só que a questão não quer o A, quer o complementar dele. E o que é o complementar? É todo o resto. Isso na prática simplifica muito a nossa vida. A gente só vai procurar por números que tenham 3, 4 ou, no máximo, 5 algarismos. Entendido? Essa é a nossa primeira peneira. A próxima peça do nosso quebra-cabeça é o conjunto B. A regra dele é bem direta. Os números que estão em B não podem ter a sequência 000. Ou seja, pode até ter zeros, pode ter 2 zeros seguidos, mas nunca 3 zeros juntos, como no número 3000, por exemplo. Essa vai ser a nossa principal regra de exclusão. Ok, então, juntando tudo, o que a gente realmente precisa fazer? O nosso objetivo é contar quantos números existem que obedecem a todas essas condições ao mesmo tempo. Ou seja, números maiores que 100, com soma dos algarismos igual a 3, que tenham 3, 4 ou 5 dígitos e, muito importante, que não tenham a sequência 000. Pronto. Agora sim a gente tem um plano bem claro. Certo, com o plano traçado, vamos executar. A melhor maneira de resolver um problema assim é dividindo em partes. E a gente começa, claro, pelo cenário mais simples, os números de 3 dígitos. Vamos pensar de forma sistemática. Se o primeiro dígito for o 1, a soma dos outros dois tem que ser 2. Isso nos dá 3 opções, 102, 111 e 120, certo? Se o primeiro dígito for 2, a soma dos outros tem que ser 1. Daí a gente tem 201 e 210, mais 2 opções. Por fim, se o primeiro for 3, os outros dois têm que somar 0, o que só nos dá o 300. E aquela regra sobre a sequência 000? Bom, num número de 3 dígitos, onde o primeiro não pode ser 0, é simplesmente impossível ter 000. Isso facilita bastante a nossa vida. Significa que todos os 6 números que a gente encontrou agora são válidos. Nenhum precisa ser excluído. Então, somando as possibilidades, os 3 números que começam com 1, mais os 2 que começam com 2 e mais aquele 1 que começa com 3. A gente chega no nosso primeiro resultado parcial. Anota aí. Para o caso de 3 dígitos, temos 6 números válidos. Agora vamos para o segundo caso, os números de 4 dígitos. Aqui a coisa fica um pouquinho mais interessante. A lógica é a mesma, mas agora a gente vai precisar ficar bem de olho na nossa regra de exclusão. Se a gente usar a mesma abordagem de contagem ou uma fórmula de combinação com repetição, vamos descobrir que existe um total de 10 números de 4 dígitos cuja soma é 3. Esse é o nosso ponto de partida para esse caso, antes de aplicar qualquer filtro. Desses 10 números, será que algum deles tem a sequência 000? Bom, para um número de 4 dígitos, a única forma disso acontecer é se os 3 últimos forem 0. Para a soma dar 3, isso forçaria o primeiro dígito a ser 3. Então, o único número que a gente precisa excluir é o 3000. E pronto, a regra foi aplicada. A gente partiu de 10 possibilidades, achamos o único número que quebra a regra, o 3000, e tiramos ele da lista. Isso nos deixa com o nosso segundo resultado parcial, 9 números válidos para o caso de 4 dígitos. Chegamos na última etapa, o caso dos números de 5 dígitos.
Aqui, a atenção precisa ser redobrada, porque as chances de aparecerem números para excluir são maiores. A lógica da contagem continua a mesma, só que com mais dígitos. As combinações aumentam. O total de números possíveis aqui, com 5 dígitos e soma 3, é 15. Agora vem a parte mais desafiadora. Caçar todos os números que têm a sequência 000. Ok, essa é a parte mais delicada. Onde a sequência 000 pode aparecer? Ela pode começar no segundo dígito. Isso nos dá os números 1000, 2000 e 3000. Mas ela também pode começar no terceiro dígito, o que nos dá 1200, 2000 e 3000 de novo. Percebeu? O número 3000 apareceu nas duas listas. Isso é uma interseção e a gente precisa ter cuidado para não contar a exclusão duas vezes. Então, para saber o total de números únicos que a gente tem que tirar, a lógica é simples. A gente soma os elementos dos dois grupos e subtrai o que eles têm em comum. Ou seja, os 3 números do primeiro caso, mais os 3 do segundo, menos aquele um número repetido, o 30.000. Isso dá um total de 5 números para serem removidos da nossa lista. E com isso, a gente finaliza a parte mais complexa da análise. Das 15 combinações que a gente tinha no início, tiramos as 5 que quebravam a regra. Isso nos leva ao nosso último resultado parcial: 10 números válidos para o caso de 5 dígitos. Excelente! A parte mais difícil já passou. A gente analisou todos os casos. Agora vem a parte mais satisfatória, que é só juntar todas as peças e chegar na resposta final. Vamos só recapitular o que a gente encontrou até agora. Para os números de 3 dígitos, achamos 6 resultados. Para os de 4 dígitos, 9 resultados. E para os de 5 dígitos, 10 resultados. Cada um desses grupos só tem números que seguem todas aquelas regras que a gente decifrou lá no começo. Agora é só somar tudo. Os 6 números de 3 dígitos, mais os 9 de 4 dígitos e, por fim, os 10 de 5 dígitos. Juntando tudo isso, o número total de elementos que satisfazem todas as condições da questão é 25. 25! Esse é o nosso número final. Chegamos até ele de um jeito bem metódico, quebrando um problema que parecia enorme em partes bem menores e mais fáceis de resolver. E se a gente voltar lá na questão original, podemos ver que 25 corresponde exatamente à alternativa B. E assim, a gente fecha o ciclo. Espero que essa análise detalhada tenha ajudado a iluminar o caminho para resolver esse tipo de desafio. Até a próxima!